Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Hoje é dia 15 de março de 2022. Nós vamos colocar no ar hoje o 9º episódio do Dr. Orgonite Responde, que na verdade ele é uma continuação do 8º, que foram aquelas 3 perguntas em uma da nossa querida amiga Emma Rosa Machado, de Novo Hamburgo, colega nossa. Ela é uma artesã de ótimas qualidades, gente boa. Ela no dia 4 de fevereiro, ela fez as perguntas, eu levei se eu não me engano, o 8º episódio foi nesta data. Qual a origem dos orgonites? A gente já falou disso bastante, mas nós vamos dar mais um papinho sobre isso hoje. A segunda pergunta das 3 que ela enviou, os orgonites, mas não somente as pastilhas redondas ou quadradas, ou qualquer outra forma que possuem elementos energéticos, essa também é bem legal. E a última, que foi a que desencadeou todo esse tempo que eu tive um pouco fora do Dr. Orgonite para a gente fazer uma pesquisa legal, como foram determinados os elementos que possuem ou constituem os orgonites. As perguntas, a Emma achou que a pergunta era singela, mas não, é uma pergunta que fez a gente, é gostoso, tive que pesquisar, que é o que eu gosto de fazer. Hoje, então, 9º episódio do Dr. Orgonite Responde. Então, se tu estás chegando aqui agora, está vendo esse primeiro vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal, ative aí aquele sininho de notificações. É muito importante que tu compartilhe, dê um joinha agora, não dá agora, porque se você vai até o fim do vídeo, pode esquecer, né? E comente, porque quanto mais pessoas começarem a dar o joinha, comentar, compartilhar, o YouTube vai achar que o nosso canalzinho já tem alguma relevância e mais pessoas vão poder conhecer um pouco mais sobre esses maravilhosos dispositivos que são os orgonites. Eu e minha esposa, Arlete Garcia, fundamos aqui esse canal que só fala de orgonites. E também, oficialmente, no dia 1º de novembro de 2016, nós fundamos a Orgonites Nova Era. Nós produzimos os exclusivos orgonites quânticos ultradensos. Perfeito? Então vamos lá. No episódio anterior, estava discorrendo sobre o que são orgonites, e aí surgiu, eu comecei a ler algumas coisas sobre os orgonites, e tem umas coisas bem interessantes, principalmente quando a gente fala do Carl Wells, que na verdade foi o camarada que desenvolveu, vamos dizer assim, os orgonites. Na historiografia dele, umas coisas que eu li, tem algumas coisas ali que elas não fecham, né? Até porque ele é muito mais novo do que o Reich. Quando o Wells nasceu, o Reich já estava praticamente vamos dizer, no auge, né, da ciência dele, né? Justamente nessa época que ele estava falando muito sobre a ergonomia dele, ele estava investindo muito na ergonomia. Em alguns trechos da historiografia dele, fala que o Wells, por exemplo, tinha começado a desenvolver teorias sobre a ergonomia, sobre o orgônio, concomitante com o que fazia o Reich. Eu acho meio difícil, porque lá mesmo nas publicações da historiografia dele, em alguns momentos citam que ele estudava a ergonomia do Reich. Então, ele foi... Wells, ele estudou matemática e física, ele era um cientista muito curioso, que é muito bom, todo cientista tem que ser curioso, e ele permeou aí, ele passou aí por várias áreas, e ele gostava muito dessa área. Então, quando ele começou a estudar realmente os acumuladores de orgônio, como chamava o Reich, ele também entrou naquela área ali de fazer as caixas orgônicas. Ele tinha algumas dúvidas sobre as caixas orgânicas do Reich, sobre algumas efetividades, e ele começou a transitar, então, em pesquisas, ele começou a ir para outros lugares, ele foi para a África, ele foi para a Ásia, ele foi para uma série de lugares atrás das pesquisas dele. E o que ficou, assim, para ele, que esta área, quer dizer, que ele chamou também de orgônio e tal, era um ramo bem bacana, e ele inclusive começou a fazer os mesmos experimentos em escala que o Reich fazia, ok?
E lá pelas tantas ele acabou por construir um dispositivo que depois ele chamou de orgonite, o que é muito legal. Então, o que acontece com os orgonites, na verdade? Assim, na historiografia dele, eu até estou procurando alguma coisa aqui que eu tinha esquecido. Lá, quando o Wells desenvolveu o orgonite, ele colocou nas publicações da página que ele tinha. Aliás, até a gente tem que falar aqui sobre o Wells uma coisa importante assim. O Wells, ele nasceu na Áustria em 44 e ele faleceu 20 de 12 de 2021. É recente, né? Ele morava em Woodstock, né? Nos Estados Unidos, na Geórgia. E durante muitos anos nos Estados Unidos ele trabalhou ele não trabalhou só com os orgonites, né? Ele tinha alguns outros equipamentos que ele produzia, elétrico, eletrônico, sempre nessa área de mexer com frequência, com energia, na parte de tratamento de vários problemas, né? De várias situações que as pessoas buscavam lá junto com ele. Quando ele desenvolveu, então, um orgonite, e ele colocou depois que foi bem interessante ele ter feito os orgonites, por uma coisa ele falou assim, ó, eu patenteei de propósito, assim, quase como coisa, eu patenteei o gerador Xi, que ele se diz, né, e a orgonite. Esse gerador Xi que ele tem ali são os equipamentos eletroeletrônicos que ele, durante muito tempo, ele vendeu na página dele na internet. Esse fato dele ter patenteado impediu que alguém comprasse o invento e colocasse numa gaveta e as pessoas não pudessem usar. Ele patenteou e liberou. O que na verdade ele ficava bem chateado é que os outros equipamentos que ele também tinha patenteado, que era na parte de eletroeletrônico, muita gente começou a copiar. Com relação ao orgonite, ele achava bastante interessante, né, que as pessoas dessem um plus, ajudassem ele a desenvolver. Tanto é que ele disse que levou algo como 7 ou 8 anos para que as pessoas começassem a entender o que eram os orgonites e começassem a produzi-los, né? No último episódio, eu até tinha dado umas informações sobre alguns outros inventos mais antigos que tinham alguma coisa que podia ser parecida com os orgonites, né? Então, uma delas, na verdade, né, que falava ali sobre inventos lá já desde do século retrasado, do século XIX, né? Que tinha lá por exemplo, o Eugène Korschelt, ele desenvolveu um dispositivo que ele deu um nome meio estranho lá, que eu vou até vou pegar o nome aqui, que na verdade tem tudo a ver com o que é hoje, ou seja, tem tudo a ver como o orgonite funciona, né? E esse invento do Korschelt foi bem interessante porque o Wells estudou muito essas pesquisas, né, na área do Eugène Korschelt, né, que era um alemão, né? O Wells, na verdade, depois de muito tempo, ele começou a ensinar as pessoas a produzirem os orgonites dele. Ele tinha alguns vídeos e tal. Se a gente pegar lá na história do Wells, a origem do orgonite dele é bem diferente do orgonite que nós fazemos hoje. E essa diferença fundamental foi dada pelo casal Don e Carol Croft, lá dos Estados Unidos. O Don Croft, estudioso dos experimentos de Reich, ele descobriu esse dispositivo do Wells. Inclusive, tem algumas citações que o pessoal dá aqui para o Don Croft, que ele não gostava do nome orgonite, mas acabou ficando. Eles estudaram, eu já falei isso em outros vídeos, ele e a esposa dele, que a esposa dele era vidente, trabalhava muito com cristais, e eles começaram a perceber que os orgonites
na verdade não funcionavam direito, alguns funcionavam, outros não, exatamente porque eles não tinham uma proporção. Quando o Wells começou a produzir orgonite, ele fazia 40-60, não tinha espiral e não tinha cristal. Depois ele acabou acrescentando cristal, só que aí o casal Croft acrescentou o cristal de quartzo piezoelétrico. Ele passa corrente elétrica, os orgonites começaram a ficar funcionais naquele balanço 50-50, e a partir daí eles produziram um primeiro dispositivo que eles chamavam de granada santa de mão, na verdade, né? Holy Hand Grenade, que foi o primeiro orgonite, vamos dizer, funcional que a gente usa até hoje. Então, o responsável mesmo pelo orgonite hoje que a gente usa é o casal Don e Carol Croft, né? E eles começaram, quando eles se apaixonaram por esse projeto, né? Eles começaram a estudar, mas assim, muito, tudo que poderia ser feito com os orgonites, começaram a divulgar isso, começaram a andar pelos Estados Unidos, divulgar os orgonites, e eles começaram a ficar famosos, mesmo ele não gostando do nome. Tanto é que acabou ficando o orgonite mesmo que o Croft fez, porque ele aproveitou já o que tinha lá o Wells, o nome já estava consagrado, então ele poderia partir já de um nome que já existia, ou seja, as pessoas já conheciam. Então essa história toda de que, em algumas publicações colocam lá que o Wells trabalhou a energia do orgônio e tal, em separado ou concomitantemente com o que fazia com o Reich, eu acho que não fecha. Tem bastante coisa muito legal sobre o Wells que mereceria aí, vamos dizer, um programa, um episódio só para isso, falar de toda a história dele, dos produtos que ele desenvolveu, mas como aqui a gente só fala de orgonite, então nós vamos ficar mais focados só nesse dispositivo magnífico que ele fez. Ele acabou, eu acho que ele não se deu conta, na verdade, de que o produto orgonite que ele desenvolveu e que depois o casal Croft melhorou, aperfeiçoou, ele assim ele bypassou em anos-luz a caixa orgânica do Reich. Porque imagina você tem um produto. Deixa eu pegar o meu orgonite velhinho aqui. Esse aqui acho que foi o segundo orgonite que nós fizemos. Imagina, ele recebe todas as frequências, o campo vibracional dele vai capturar essa energia que está passando por aqui, certo? Vai capturar toda essa energia que está passando por aqui. Esse aqui é o meu orgonite velhinho. Esse orgonite já tem 6 anos. Toda a energia que está no seu campo vibracional vai ser absorvida, os metais vão trabalhar, e os cristais de quartzo piezoelétricos estão aqui, vão começar a fazer a modulação desse sistema agora numa frequência saudável. Aquele negócio de que transforma Chi ou Por em Dor, que é positivo e negativo, isso não existe, porque a energia é energia. Morreu. Não tem energia boa nem energia ruim. É energia. O que nos afeta são as frequências que a energia carrega. E tem um detalhe, não é só a frequência do animado, a frequência do inanimado também. Os locais têm frequências próprias, como a gente já falou, tensão geopática, linhas de lei, uma série de outras interferências, as psíquicas, né? Tudo no universo vibra. Tudo que vibra tem uma frequência, e essas frequências podem não ser harmônicas com a gente. Eu só vou dar um spoiler aqui sobre um complemento sobre isso que nós vamos falar, que existem vários estudos, principalmente na área médica, vamos dizer, nos ambientes hospitalares ou nos ambientes de saúde pública, que muitos governos começaram a fazer alguns estudos para normatizar a quantidade de energia eletromagnética que pode ser colocado nos ambientes, porque a gente sabe que o excesso delas tem um impacto no corpo físico do ser humano, aliás, de todos os seres vivos, na verdade, ok? É uma preocupação que já vem de há muitos anos, né? Já vem, inclusive, de muito antes da gente falar de orgonite, isso já vem lá dos anos 50,
em função da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, a quantidade absurda de frequências novas, equipamentos que emitem frequências, e os governos acabaram perdendo um pouco a mão, o controle disso daí, com a difusão do eletroeletrônico. Não tem mais como. Então, a preocupação hoje maior é se ele vai ter alguma influência, vamos dizer, nas áreas hospitalares ou de saúde, tanto para os operadores de saúde que lá trabalham, também os pacientes que lá estão, e também se não existe interferência eletromagnética nos equipamentos. Imagina, você está sendo monitorado por um equipamento e o excesso de radiação eletromagnética vai dar uma interferência naquele camarada, pode ter um problema, né? Essa preocupação existe. Então, esse link com os orgonites é maravilhoso, porque a gente vai falar disso também, da importância da gente colocar para controlar essa quantidade absurda de energia eletromagnética, ou onda eletromagnética, que a gente tem. Já inclusive existe aquela, que eu já falei aqui várias vezes, hipersensibilidade ao eletromagnetismo, que a Organização Mundial de Saúde já disse que é uma doença moderna. E é verdade, todos esses fatores agregam. Então a possibilidade que nos deu esse dispositivo do Wells, da gente poder se proteger, é maravilhoso, né? Então a gente deve também, vamos dizer, eu diria que eu repartiria, vamos dizer, o crédito e o mérito dos orgonites entre o casal Croft mais o Hans Wells, porque o Wells desenvolveu e o casal Croft colocou um dispositivo plenamente funcional à nossa disposição. As pessoas que pesquisarem lá os primórdios da produção dos orgonites, lá na era do Wells, e depois com o começo dos estudos do Croft, que foi lá no finalzinho dos anos 90, começo de 2000. 2001, se não me engano, foi quando ele construiu o primeiro orgonite funcional, foi a Granada Santa de Bom, que inclusive ele chama isso de Tower Buster, TB, que é o que a gente chama aqui, por exemplo. Esse produto aqui a gente tem nessa característica, cônicos e tal, a gente chama aqui de TB. O que fica assim bem interessante sobre a construção que o Don Croft colocou depois com relação a colocar um metal diferenciado mais o cristal de quartzo piezoelétrico, mudou a característica do orgonite. Só que muita gente parou por aí. Se vocês pesquisarem, ficou ali. Tanto é que no início eles colocavam metais não metálicos ali dentro. Ou seja, metais não férricos, tá? Então o que acontece? Quando nós começamos a trabalhar com orgonite, nós percebemos que tinha algumas peculiaridades com o que se produzia. Campo vibracional muito pequeno, não tinha muita densidade, eles não iam muito longe. Então, como eu disse naquele outro episódio, que já fazia tempo que nós produzíamos orgonite quântico ultradenso. Só que eu acho que a gente tem que começar a fazer as coisas e publicando aos poucos. Você tem que estar baseado, calcado em cima do que você está produzindo, de todos os feedbacks que você recebeu, de todas as informações que te dão, de ter absoluta confiança, né, que você está fazendo aquilo direito, porque as informações são muito boas. Então nós começamos então a publicar que os nossos orgonites são quânticos ultradensos, que os nossos orgonites baseados no orgonite do Wells já são diferentes do dele, porque a nossa pesquisa vai em cima de metais e de cristais. Ok? A resina é sempre a mesma. Você pode botar epóxi, você pode colocar PU, você pode colocar, como a gente usa aqui, até resinas naturais, algumas pessoas tentam fazer. Desde que ela consiga dar estrutura para o orgonite, está valendo. Você tem que ter uma resina orgânica ali, que é a parte orgânica. Existe aquelas informações, né, de que no site que o orgonite vai lá e pega energia ruim e transforma em energia boa, né? O orgonite não tem um botãozinho ali que diz, agora só vem energia ruim para cá. Não. E eu sempre digo para as pessoas o seguinte: esse cara aqui, quando você entra no campo vibracional dele, ele só enxerga uma coisa: frequência, que é o que impacta os ambientes,
que é o que deixa os ambientes doentes, que deixa as pessoas nesses ambientes também doentes. O excesso de ondas eletromagnéticas, o excesso de eletromagnetismo que nós temos dentro das nossas casas, eu estou agora conversando com vocês com 2, 3, 4, 5 equipamentos aqui que estão emitindo de montão aqui em cima. Só que eu estou protegido, tem bastante orgonite, tal. Nós já sabemos disso tudo. Então nós levamos esse tipo de informação para vocês. Sempre perguntam para a gente, mas eu quero um orgonite para prosperidade, eu quero orgonite para patinha branca, eu quero orgonite para asa preta, eu quero orgonite para carro amarelo. Não existe. Se alguém disser para você que vai fazer um orgonite especial para alguma coisa que você pediu, cai fora. Isso não existe. Como eu disse para vocês, um orgonite bem construído, funcional, balanceado, ele só enxerga uma coisa, ele só trabalha uma coisa, frequência. Ele não tem condições de saber que você está pedindo. Você pode programar o seu orgonite para as coisas que você estava pedindo na construção do orgonite. Aí depende de você. Aí depende do teu propósito, do teu mental. O propósito, fé, são coisas correlatas. Ok? Fujam disso. Orgonite sempre manipula a frequência de ambiente. E o que deixou, esse legado que deixou Wells, que depois foi amplificado pelo trabalho magnífico lá do casal Croft, nos oportunizou de desenvolver esses dispositivos maravilhosos que nós estamos aí. Você pode utilizá-los em todos os locais. Na verdade, eu e a Arlete estamos sempre sendo surpreendidos, né? Surpresas boas, na verdade, tá? Sempre. Relatos de amigos e clientes, né? Sobre determinadas situações em que os orgonites começaram a resolver alguns problemas. E eu sempre digo para as pessoas o seguinte, quando as pessoas dizem que o orgonite cura, não, o orgonite não cura ninguém, tá? Zero. Se fosse isso, a multinacional fabricava, eles não iam deixar eu fabricar. Mas o mais importante dos orgonites, dá uma licencinha aqui, minha aguinha com limão aqui, mais importante, o nosso organismo, nosso corpo, o corpo humano, é uma máquina bioquímica, assim, eu acho das mais refinadas que existe no universo. É uma coisa espantosa, maluca. Tudo vibra, meu. Esse meu dedo aqui pode ter vindo de uma estrela diferente desse. Cada órgão vibra numa frequência diferente. O nosso corpo é uma sopa de frequências. Sem contar aquela sopa enorme de frequências que são as nossas emoções. E também interferem no nosso dia a dia. Tudo isso, mais o que temos nos ambientes, mais o que nós recebemos das pessoas que estão ao nosso lado, tem um impacto sobre o nosso corpo celular, principalmente, mas também pode nos afetar na nossa parte, vamos dizer, psíquica, espiritual. Se você está numa condição boa, o seu corpo está recebendo, você está num ambiente com frequências saudáveis, o seu corpo celular está sendo desestressado, a tendência é que tudo comece a diminuir, estresse, ansiedade, tudo aquilo, o seu corpo começa a sentir a necessidade de sempre estar naquela frequência saudável. Ele entende como aquilo saudável. É nesse ponto que o nosso próprio corpo começa a fazer um montão de coisa legal por ele mesmo. Sempre a gente diz para as pessoas, se você faz qualquer tipo de tratamento, continua fazendo. Continua visitando seu médico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O orgonite está aí para te ajudar. A gente tem muitos e muitos relatos de situações em que as pessoas diminuíram o medicamento, alguns até eliminaram por completo outros, mas nada disso adianta se você também não quiser se ajudar. Eu posso colocar um orgonite de 1 tonelada na sua casa, se tu não tiver a fim de se ajudar e deixar o seu corpo começar o processo de autocura, que a gente sabe que existe, né?
Não adianta. Remédio. Remediação. Concorda? Se fosse outra coisa, seria um curédio, né? O orgonite te possibilita isso, te colocar num ambiente, te dar um ambiente com frequência saudável, harmônica, salubre. O teu corpo dá aquela relaxada, o teu corpo começa todas aquelas funções que estavam meio travadas. Nós somos aí zilhões de pontos de encontro de energia, né? Nós somos como se fosse um circuito elétrico, na verdade um circuito bioelétrico. E os orgonites atuam sobre isso. Então, o que os orgonites fazem? Alinham os chakras. De cara, poxa, seu centro energético já começou a ganhar uma ajeitada. Então já é um início legal. Os ambientes as frequências que eram tão ruins para os ambientes já estão começando a ficar melhores por causa dos orgonites. Então as pessoas que começam a colocar orgonite em casa colocam cada vez mais orgonite. Foi o que eu falei para vocês. Eu tenho um orgonite de massa 1 kg, comprei um orgonite de massa 2 kg, coloco o de 2 kg no centro da minha casa, ou no centro do meu escritório, ou do local onde eu queira proteger. Os campos vibracionais vão se somando. Aquela área, o campo vibracional que junta aqueles orgonites vão ficando cada vez mais densos. Então essa frequência, essa densidade de campo vibracional faz o processo ficar cada vez mais rápido. As pessoas se sentem cada vez melhor. Sobre a perguntinha também aqui que a gente acabou respondendo com a origem dos orgonites, que foi lá com o Wells, os estudos dele. Independentemente da forma quadrada ou redonda, de qualquer outra, possui elementos energéticos. Na verdade, um orgonite, se a gente colocar como, vamos dizer, elemento energético, propriamente dito, é só o quartzo, né? O quartzo piezoelétrico está lá dentro, porque quando a gente faz quando a gente faz uma leve compressão num quartzo piezoelétrico, ele começa a passar corrente elétrica. E foi essa sacada que o casal Croft teve em relação a trazer a funcionalidade plena do orgonite. Seria somente essa, né? E a outra pergunta, a última, que foi aqui, originou, vamos dizer, toda essa pesquisa que a gente fez. Eu gravei outros programas e acabei não colocando porque eu queria dar uma melhorada. E aí vem aquela pergunta: como foram constituídos os componentes do orgonite? Na verdade, em toda a pesquisa que eu fiz, eu não li nada em nenhum lugar que alguém tenha publicado sobre como o Wells. Eu imagino. Bom, ele era um cientista. Ele era físico matemático e estudava astronomia, uma série de outras coisas. Assim como o Reich, né, ele era versado em outras áreas também. É por isso que eu digo que não tem lógica quando dizem que ele tinha trabalho na mesma área sem conhecer o que o Reich fazia, até pela diferença de idade. Porque o Reich já era muito famoso quando ele começou, como menino, lá a estudar e se interessar pelas áreas, vamos dizer, das ciências. Você traz para os dias de hoje, faria a mesma coisa. Você vai pegar a origem lá Ele estudou a caixa orgânica, tanto é que ele fez a dele. A caixa orgânica dele, ele não chamou de caixa orgânica, ele chamou de gerador, eu não lembro o nome, tinha os constituintes que tinha na do Reich, mas eles eram um pouco diferentes. Então ele não gostou do tamanho. A caixa orgânica é um trambolhão, né, enorme, né, tem que entrar lá dentro. Continuo dizendo para vocês que eu tenho minhas dúvidas, né, sobre a real efetividade. Existem vários estudos que tentaram fazer sobre a caixa orgânica em vários lugares do mundo, aqui no Brasil também. Vamos dizer, na lógica de aplicação, para mim não tem. Porque você imagina só, como que a caixa vai filtrar alguma coisa para colocar lá dentro?
como é que ela vai fazer, como é que ela vai modificar essa frequência se não tem como, se essa frequência não tem... Porque imaginem vocês o seguinte, tá, lá dentro tem metal, a diferença é que o Reich fazia com chapas e o Wells não fazia com chapas, era metal lá dentro, limalhas, ele botava um monte de coisa. Existe o campo vibracional normal, tanto da madeira, como do algodão, como do metal que está lá dentro. De alguma maneira, essa energia vai ser capturada. Só que metal é um péssimo acumulador de madeira, de energia. Ele tem que mandar isso para algum lugar. E o que tu tem ali do outro lado é a madeira. E depois tu tem o algodão. A madeira é um elemento neutro. Ela vai fazer o que com a energia? Para onde é que vai essa energia? Então, se não tem ali se não tem um dispositivo que vai pegar essa energia que que a parte metálica, para colocar de volta no ambiente, aí é a parte dos cristais. É por isso que eu imagino que o Wells, no trabalho dele, ele deve ter imaginado, deve ter visto esse tipo de dificuldade que ele teria. E ele também pensava o seguinte: puxa vida, é um trambolho, eu preciso de um troço menor, eu preciso de alguma coisa que eu possa levar onde eu quero, né? E aí ele desenvolveu o orgonite. Eu acho que, estudando todos aqueles cientistas lá do século XIX, no finzinho, comecinho do século XX, tinham muitas ideias boas nessas áreas todas, e ele conseguiu capturar legal vamos dizer, a ideia original do Reich da caixa orgânica. A ideia original da caixa orgânica do Reich é genial, na verdade. Isso é inegável, né? Só que ele ele construiu um dispositivo que é imensamente superior à caixa orgânica e que você leva para qualquer lugar. Lógico, eu tenho aqui uns orgonites que pesam 15 quilos. Mais um spoiler, hein? Nós vamos ter agora um dispositivo novo que acho que vai chegar perto dos 18. Nós estamos estudando aqui com a Dona Arlete como é que nós vamos fazer. Então são dispositivos que você pode colocar distribuído não só dentro da sua casa, no escritório, você pode colocar no jardim. Em vários locais da Europa, o pessoal faz a construção e coloca um orgonite no centro de cada peça, coloca uma pirâmide nos vértices. Então, as casas, né? Até para se proteger mesmo das linhas de lei falhas, né? Que a gente tem, geológicas, né? Então, tem uma série de problemas que ali o orgonite já vai começar a dar uma ajeitada. E depois mais orgonites pela casa. Você usa um pingente como eu uso sempre, coloca o orgonite no seu carro, se tu tem uma van de trabalho, se tu tem um ônibus, um caminhão, um navio, um avião, seja lá o que for, coloca o orgonite lá dentro. Porque o orgonite sempre vai manter aqueles ambientes saudáveis. Então, vamos dizer, esse plus no orgonite que deu o casal Croft é o que nos leva hoje a ter esses dispositivos maravilhosos. E aquela briga que a gente sempre tem, que a gente fala sempre para vocês aqui, por que as pessoas não produzem orgonite funcional? Eu vejo aí vídeos, e agora estou recebendo muito também pelo Instagram, um monte de vídeos assim, trabalhos muito bonitos, mas tu olha, gente, uma pessoa você mede assim pela palma da mão, a pessoa coloca uma pirâmide enorme aqui, fica fazendo assim. Como é que pode ser um orgonite? Um orgonite, ele tem que ser balanceado. Então, pelo volume que você tem no molde, você determina a massa dele. Você sabe que tem resina e metal. Você tem que fazer essa distribuição corretamente, né? Aí as pessoas também... questão, porque o meu amigo fez com intenção. Gente, o inferno tá assim de gente com boa intenção. Por que não fazem direito? Tem gente que tem trabalhos absolutamente magníficos ali, bonitos, assim, sabe? Visualmente muito legais, mas não são orgonites. Por quê? Bom, já expliquei várias vezes para vocês o problema da catálise. Tanto é que, na verdade, hoje a gente não consegue, eu e a Arlete aqui não conseguimos utilizar, digamos, a quantidade que seria a exata ideal de catalisador, porque nós já temos um monte de metal lá dentro que eles
também já interfere na catálise final, ou seja, da resina, né? A resina de poliéster, quando vai curando, né? Esse sistema de catálise ou seja, ela vai endurecendo, transformada num plástico. Nós já fizemos testes aqui, vocês não vão acreditar, ela chega a desplacar, ela chega a separar. A temperatura aumenta demais, então, por que as pessoas não colocam bastante metal lá dentro? Muito provavelmente porque tem problema, então tem que ser pesquisado, você tem que fazer a coisa com calma, você tem que colocar uma quantidade de catalisador lá dentro que ainda permita que tu tenhas uma resistência físico-mecânica ideal, quer dizer, que ele suporte ser lixado, que ele não vai se desfazer por qualquer batidinha, essas coisas todas. Então, fazer um orgonite, para nós, fazer um orgonite funcional, é o que importa. Ou seja, a gente jamais vai deixar de fazer isso, até porque aí tem toda aquela parte envolvida, a parte moral, a parte ética, né? Você está se propondo a entregar alguma coisa para a pessoa, entregue direito, né? Que você compre aquilo que você produziu, né? Aquilo que você está vendendo, se não está legal, você tem que comprar também. Então esqueça disso. Tem sempre essa parte que a gente sempre fica batendo. É chato, toda hora a gente está falando, puxa vida, por que as pessoas não fazem direito? E engana as pessoas. Eu já fiz um vídeo aqui falando que os orgonites mal feitos, os orgonites que não são produzidos corretamente, eles podem te atrapalhar. Por que tem a parte moral do negócio? Gente, eu estou te dando um dispositivo que vai mexer com a frequência do seu ambiente. Olha só que coisa. Vê se isso não é sério. Eu estou tirando da minha casa um dispositivo, estou levando na sua casa, ele vai mexer com a frequência do seu ambiente e vai mexer automaticamente com a sua frequência, dos seus filhos, da sua esposa, da sua família. É muito sério esse negócio, sabe? Eu não consigo imaginar como é que as pessoas simplesmente fazem por fazer. Não estão nem aí. É uma questão, aí não tem só a moralidade, não, tem a questão também da seriedade, do perigo, né? Eu vou produzir um dispositivo para te ajudar a você e a sua família, ou um dispositivo que eu vou colocar lá de qualquer jeito e aconteça o que aconteceu, o problema é seu. A gente não faz isso. Porque antes de começar a vender os orgonites, eu fui a cobaia, né? Fui a minha cobaia. E eu sempre digo para as pessoas, por que nós desenvolvemos o combo do sono? Porque eu já fiz um orgonite grandão para mim dormir, e eu estava tão bagunçado que demorou um tempão para mim me acostumar com os orgonites. A maioria das pessoas, imediato, não tem problema. Algumas pessoas, como eu, tem às vezes um probleminha, que eu tinha, né? Hoje, felizmente, não tem problema, até porque a gente tem sempre, sei lá, 200, 300, 400 quilos de orgonite aí pendurado entre produção e o que a gente já tem pronto. Nós já estamos, digamos assim, nossa frequência, e uma coisa interessante, que às vezes a gente sai de casa e não leva muitos orgonites, eu percebo, eu sinto essa, sabe, eu dou aquela, tá faltando alguma coisa, mas eu levo meu pingente, no carro tem e tal, mas não é aquele montão de orgonite que a gente sempre tem todos os dias, né? É por isso que as pessoas colocam bastante orgonites. Então, em vez de colocar um orgonite grandão na sala, que fica bonito, tal, pode comprar também, coloquem orgonites pela casa toda, quarto, sala, despensa, banheiro, lavanderia, na garagem, nos vasos, do lado dos equipamentos eletroeletrônicos, coloquem por tudo. Vai te fazer muito bem, eu tenho certeza. Voltando àquele lado de fazer um orgonite como foi projetado, desenvolvido pelo Croft, num trabalho que ele melhorou do Wells, ele descreveu como fazer orgonite. Por que foi feito, como foi feito, qual a necessidade do balanço, por que era necessário colocar o cristal de quartzo piezoelétrico. Está tudo lá. É simples. Por que as pessoas então não fazem isso? É ruim? É complicado você trabalhar com a resina? Mesmo sendo a epóxi, você coloca uma quantidade de metal lá dentro, interfere também.
no sistema de endurecimento do epóxi, assim como no sistema de catálise da poliéster, que a temperatura aumenta muito, o metal interfere na catálise, você pode ter alguns problemas, mas tudo isso você consegue resolver na bancada. Faça experiências, faça orgonites menores, vá ajustando a adição de todos os produtos até que você consiga um resultado como a gente conseguiu. E nunca parem de pesquisar. Nós chegamos nos orgonites quânticos ultradensos. Estou atrás de mais informações sobre metais, eu quero aprender um pouco mais sobre como eu posso melhorar ainda mais essa mistura, esse balanço, quais outros metais eu posso agregar para melhorar ainda mais o nosso orgonite. Eu e a Arlete sempre temos essa preocupação, né? De produzir cada vez produtos de melhor qualidade, mais potentes, ainda mais efetivos do que eles são hoje. E muitas vezes, quando as pessoas começaram a comprar os nossos orgonites, nós não falamos que nós já tínhamos começado a fazer orgonite ultradenso. As pessoas foram comprando, os relatos começaram a vir, então nós tivemos certeza que o que nós estávamos fazendo estava absolutamente correto, que o caminho que nós tínhamos imaginado para trilhar estava certo, e era aquilo que a gente tinha que fazer. Os nossos produtos estavam bons, perfeitos, estavam ajudando as pessoas, assim como tinha ajudado a nós mesmos. A Arlete até vai fazer a gravação, vai começar também, é um spoiler aqui, mais um, hein? A Arlete vai começar a gravar os programas dela também, tá? Porque ela tem que começar a aparecer. E ela vai falar de áreas em que eu não verso muito bem. Como vocês sabem, a Arlete, além de artista plástica, ela é química que nem eu, ela também ela é médium sensitiva. Mestre Reiki há muitos anos, geobiologia, está fazendo mesa radiônica. Então ela vai falar de áreas que eu não tenho muita... Muito não, quase não conheço quase nada. Isso sempre deixo com ela, porque essa parte ela entende, ela faz isso há mais de 20 anos. Ela vai começar a entrar nesses assuntos agora, sempre com relação à utilização dos orgonites. Os relatos dela própria, como ela conseguiu superar alguns problemas físicos, inclusive, né? Das aplicações que ela faz quando ela atende aqui os clientes, os pacientes dela, e que essa experiência ela vai começar a passar para vocês também. Então ela vai começar a gravar, nós só vamos ter que marcar aí quantos programas por mês ela vai querer fazer, ou por semana, ela não sabe ainda. Os assuntos ela está começando a pesquisar o que ela quer fazer. Então, gente, assim, ó, com relação às perguntas da Emma, que foram assim muito legais e geraram assim eu tive que me mexer um pouco mais, né? Eu tive que ir atrás de algumas coisas que fazia tempo que eu tinha começado a estudar, baixei mais algumas coisas agora para tentar dirimir algumas dúvidas sobre o que eu estava lendo e o que eu estava vendo, que não tinha muitas coisas que não faziam muito sentido, né? Então sempre volto a dizer para vocês o seguinte, né? Que o orgonite é um dispositivo maravilhoso, né? Ele tem ajudado muitas pessoas, que a gente tem relatos muito legais. Se você tem um orgonite ou orgonites nos ambientes, na sua casa principalmente, eu sempre acho interessante que as pessoas façam um ritual bem simples, que é de noite, ali na hora que você, antes de dormir. Tem pessoas que gostam de meditar, outras pessoas gostam de fazer uma oração. Tá valendo tudo, tá? Mentalmente conversar com seus orgonites. Até porque quando a gente começa uma meditação, uma oração, já baixa a tua frequência, já baixa a tua ansiedade. Quando você começa a conversar com seus orgonites, a pedir as coisas boas, conversar com eles sobre as suas necessidades, o que você quer colocar. Então, tudo isso a gente chama de programação, né? Os cristais que estão aqui dentro vão ser programados. Não custa nunca lembrar o seguinte: toda vez você estando pensando, conversando com o orgonite ou não,
Toda vez que você for fazer com boas intenções, desejar alguma coisa para as outras pessoas, mandar uma energia, uma frequência legal, como a gente diz, tem um lembrete importante. Sempre antes de pedir qualquer coisa para outra pessoa, você vai fazer um pedido para o seu pai, para o seu irmão, para o seu marido, para o seu filho, para o seu amigo, não interessa para quem. Antes de pedir coisas boas para essas pessoas, eu primeiro, peça tudo de bom para você. Limpa a sua aura, limpa a sua alma, limpa o seu corpo, o pedido que se faz para você. A sua energia vai lá para cima, porque a partir daí, quando você está forte, que você pediu tudo de bom para você, as coisas, frequências, energias, tudo que você acha que você merece de bom, peça sempre para você primeiro. Depois você mande para os outros. Porque caso contrário, o que é que você vai estar enviando de presente? O que você não quer. Imagina só, você chegou um dia estressado, ou estressada, né? Mas você se lembrou que tem aquele irmão, o seu próprio pai, um amigo que está enfermo, que precisa de uma força. Eu acho isso muito legal, porque essa energia aqui, essa frequência é a mais rápida que tem no universo. Ela vai em qualquer lugar, instantaneamente. Você vai passar para essa pessoa o que você tem de bom, mas naquele momento você não está legal. Então, respira fundo, senta ali no sofá, ou vai lá no seu quarto, deita. Se você gosta de fazer uma reflexão qualquer que seja, oração, meditação, faça primeiro. Peça todas as coisas boas para você. Depois você peça coisas boas para os outros, porque você vai estar mandando tudo aquilo que você tem de melhor, limpo, purificado, né? Pelo seu próprio pensamento, pelo seu próprio bem-querer, para você mesmo. Se eu não estiver bem, eu não ajudo ninguém. Esse papo com o Orgonite é sempre legal, porque também, se vocês derem uma lida lá no nosso texto sobre orgonites, tem lá reprogramação quântica de frequência mental. Eu fiz um programa muito rapidinho sobre isso aí. Eu vou fazer um programa um pouco mais longo com ele, sobre a reprogramação quântica, quais são os efeitos mesmo que a gente observa, né, que a gente consegue quando a gente faz a reprogramação quântica da frequência mental. Tem coisas muito legais que acontecem com a gente. E isso eu garanto para vocês, porque comigo acontece. Então, olha aqui. Se você teve paciência para me ouvir até agora, então eu vou deixar aqui embaixo o link, para quem não assistiu, do nosso vídeo anterior, o Dr. Orgonite, o 8º episódio, que também fala, esse aqui é uma continuação do outro. E se você ainda quer nos dar uma força, acessa lá a nossa loja virtual, tem um monte de orgonite legal lá. Eu vou deixar também o link da nossa lojinha aqui. E vou deixar também os contatos que você pode fazer conosco, WhatsApp, Facebook, telefone, vai estar tudo aqui também para vocês. Nós estamos sempre à disposição, adoramos conversar sobre orgonites, é o que a gente faz 24 horas por dia, para assim dizer. Bom, 24 horas não, porque nós adoramos as nossas netas também, né? Então elas fazem parte disso. Estamos à disposição. Você quer dica de como usar orgonite? Você quer informação sobre orgonite? Vai ter coisa que muita gente às vezes pergunta. Se eu não tiver certeza, eu digo que não sei, eu vou pesquisar. Porque é assim que a gente aprende, né? É assim que a gente cresce, né? E a palavra que quase a gente nunca diz, né? As duas palavrinhas que a gente quase nunca diz. Não sei. É complicado. Mas não tenha medo de dizer não, tá? Porque isso aí só acrescenta. Não diminui, não. Porque ficar enrolando não adianta. Nós estamos à sua disposição. Nosso canalzinho aqui só fala sobre orgonites. Nós somos da Orgonites Nova Era, eu e a dona Arlete. Somos agraciados. Nossa gratidão eterna sempre. O universo nos propiciou essa incrível oportunidade
de entrarmos para o mundo holístico, né, que eu reputo como sendo maravilhoso, e de nos dar essa oportunidade de produzir, desenvolver com muito amor, com muito carinho que a gente faz esse dispositivo absolutamente maravilhoso que são os orgonites. Os nossos são ultra densos. Então, quando você for comprar um orgonite, eu sempre digo para as pessoas, né, pelo volume que você tem, se tiver muito leve, não compra não. Porque não vale a pena, né? Você, de repente, levar alguma coisa para casa que não funciona. Tem muita gente boa fazendo orgonite Brasil afora. Pode ter certeza que tem, mas a maioria, infelizmente, não faz. E aí complica. Gente, vou ficando por aqui. Vou deixar os descritivos aqui para vocês. Perguntas pelo WhatsApp, pelo Instagram, pode ligar, e-mail, vou deixar tudo aqui embaixo para vocês, estou sempre à disposição. Cara, dá um joinha pra gente aí, né? Todo mundo pergunta sempre, eu gaguejo, eu erro um montão, porque eu não faço roteiro. Os meus vídeos não são editados. E vai continuar assim. Porque eu gosto de falar naturalmente com vocês. Eu não vou... O que uma ou outra vez acontece é eu pausar o vídeo por algum problema que dá e retornar no vídeo depois. Mas raramente, inclusive, eu faço isso. Às vezes até já fiz gravação aqui com o caminhão de gás passando. Foi o caminhão de gás junto. Não tem problema. E é sempre falando sobre orgonite, batendo papo com vocês. Mandem as suas perguntas para o Dr. Orgonite Responde. Algumas dessas perguntas eu vou passar para a Dona Arlete. Você, terapeuta, que quer uma dica, que você ainda não conhece o orgonite, que você não sabe direito como ele funciona, como essa incrível ferramenta pode te ajudar nas suas terapias para atender os seus pacientes, seus clientes, liga para a gente. Faça sua pergunta sobre como usar os orgonites. A Arlete vai te explicar algumas coisas, eu posso te explicar outras. É um dispositivo maravilhoso para todo mundo usar, ok? Então, a todos vocês, muito obrigado. Agradeço por vocês terem ficado até o final desse vídeo. Muito obrigado mesmo. Se vocês puderem, eu peço a gentileza de compartilharem. Por favor, façam os seus comentários. Deixe o joinha. E tentem ver se vocês conseguem mais alguns amigos para se inscreverem aqui no nosso canal. Nós precisamos crescer. Eu acho que é legal falar sobre orgonite. A gente tem muita coisa ainda para falar. A todos vocês, muito, muito obrigado. Namastê.